Eu estou disponibilizando esse plano de redação para que você possa utilizá-lo, tá? Todas as vezes que for fazer uma pesquisa, que for produzir um texto acadêmico. Nesse plano de redação ele é simples, vou te ensinar como é que você pode utilizar. Primeiramente você deve delimitar o seu tema da pesquisa, aquilo que você quer pesquisar. Coloca aqui o seu nome, para que você não perca, e salva numa pastinha no teu computador ou notebook. Porque todas as vezes você pode utilizá-lo para delimitar e não esquecer as suas ideias. Bom, começa aqui então o seu plano de redação. Deixa essa parte aqui do resumo e da introdução para depois, para fazer por último. Então, já pula aqui para o problema. Tendo o tema da pesquisa, lembra aqui que o problema é uma interrogação na sua pesquisa. O que é que você pretende pesquisar? Tá? Isso aqui é só para você fazer um esboço, porque a partir desse plano de redação, você parte para fazer um artigo, um TCC, uma dissertação, ou até mesmo a sua tese de doutorado. Mas vamos focar aqui na parte do artigo ou TCC. Começa com o problema. Então eu coloquei aqui a observação. Toda pesquisa surge em forma de pergunta, uma investigação, uma questão não resolvida ou uma situação que requer investigação e que o pesquisador está propondo buscar uma resposta e contribuir para o avanço do conhecimento na área específica do estudo. Então, tendo o tema e o problema, você consegue desenrolar o resto da pesquisa. Desenrolar que eu digo no sentido de que isso aí é a base da sua pesquisa, tá? Então, primeiro, pensa o tema, delimita ao máximo. Pensa no problema, o que é que você propõe? Depois do problema, eu vou até colocar uma lista aqui, uma sequência, tá? Problema primeiro, hipótese, vou colocar aqui, peraí. Problema primeiro, hipótese em segundo lugar. Então, o que é hipótese? Primeiro, a hipótese é quando você dá uma informação, uma resposta prévia para aquele problema. Ou seja, você tem a pergunta, a hipótese é tipo uma suposição, é a resposta que você dá para o problema. Então, faz ela em segundo lugar. Terceiro, usa então a justificativa. Tá, essa justificativa aqui eu faço em terceiro lugar, terceiro momento. Por que terceiro momento? Porque a justificativa é você falar a relevância dessa pesquisa, a importância de você fazer essa pesquisa. Qual é a contribuição que você vai dar para a ciência, para a sociedade? Qual é a importância para você? Então, qual é a necessidade de pesquisar sobre esse tema? Após essa justificativa, faz assim, ó, pula para os objetivos gerais e específicos. Coloquei quarto. O geral é então o que você pretende alcançar na sua pesquisa como um todo. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa em que eu pesquisei sobre ensino de história em uma comunidade quilombola. A minha pergunta principal foi se o ensino de história contribuía para a formação da identidade do sujeito negro na comunidade específica. Enquanto hipótese, eu disse que sim, que o ensino de história contribui para essa afirmação da identidade negra, para o conhecimento histórico das suas raízes. Justificativa, eu disse que era relevante, porque eu fui professor nessa escola pelo aquele período. E eu queria compreender como que o estudante se sentia nas aulas de história. Lembrando que a pesquisa ela não é em primeira pessoa, tá? Ela é impessoal. Mas eu queria compreender como que o estudante daquela localidade se entendia como membro da comunidade durante o período de ano tal até ano tal, em que eu fui professor naquela escola. Em relação ao objetivo geral, eu coloquei que a proposta da pesquisa era compreender a prática docente do ensino de história naquela localidade no período tal ao ano tal. Já nos específicos, eu dividi em três. Primeiro, eu pesquisei a história da comunidade. Segundo, eu pesquisei sobre a questão da identidade, como que a população se entendia
com um membro daquele local. E no terceiro eu pesquisei sobre o ensino de história. Ou seja, fiz um passo a passo, tá? Ou seja, de modo geral, o objetivo geral, o objetivo geral, perdão, ele se caracteriza pela ideia central da sua pesquisa. A ideia central. O que você pretende como um todo. E no específico, você pode dividir aí em três, se você pretende fazer 3 capítulos, 3 sessões na sua pesquisa. Onde cada tema, cada objetivo, pode ser então um capítulo da sua pesquisa, de mestrado, uma seção do seu artigo. Então eu vou ler aqui. O objetivo geral é a meta principal que se pretende alcançar com a pesquisa, é o propósito geral do estudo e define a direção e o foco da investigação. Ou seja, a partir dele, tá, é que partem então os outros aspectos. Alguns podem ser utilizados para formular o objetivo geral. Em um trabalho acadêmico são analisar, investigar, identificar, compreender, examinar, avaliar, propor, desenvolver, comparar, verificar, entre outros. E lembrando que você escreve em verbos, frases curtas, analisar como se dá o ensino, investigar a prática docente. Então, tudo isso aí tem que ser feito de modo bem conciso e objetivo. Já nos objetivos específicos, são metas detalhadas que vão guiar o seu trabalho. Cada tópico, cada objetivo se caracteriza por uma seção do seu artigo, por um capítulo do seu TCC, ou mesmo por um capítulo da sua dissertação de mestrado. Então é muito importante você lembrar que, mais uma vez, as frases precisam ser curtas, os objetivos curtos, iniciados com verbos no infinitivo, analisar, compreender, estudar, diagnosticar. Então, a partir daí, você vai entender, você vai criar a sua pesquisa, o seu texto, de modo que o leitor também entenda onde você quer chegar. E, ao delimitar esse plano de redação aquilo que você pretende estudar, você consegue utilizá-lo ao longo da pesquisa e não desviar para outro rumo. A metodologia, você pode dizer que é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa que vai utilizar de referencial teórico, bibliográfico, pesquisa de campo, quais são os materiais que se vai utilizar, se você quer usar gravador, questionário, formulário online, formulário físico. É uma pesquisa que você fará um questionário, vai ser porta a porta, será um questionário que você vai fazer com alunos, com professores e também delimitar. Quem é o público que você vai investigar? Qual é o público? De qual local? Lembrando, daquele quando e onde. Você vai pesquisar homens, mulheres, crianças, adolescentes. Quais são as pessoas que entram na sua pesquisa? Qual é o público-alvo? Então, a partir daí, você vai estabelecer como será a coleta de dados, se você vai gravar entrevistas, se você vai transcrever. Então, tudo isso que você vai colocar no plano de redação, eu posso dizer que é um caminho que você vai estabelecer para que, a partir disso, você comece a produzir o seu artigo. Eu acabei não colocando aqui a sequência, mas aqui 4, quinto, a metodologia quinta, beleza. Então, a partir daí, eu volto para fazer, então, o meu resumo e a minha introdução. Por que resumo e introdução por último? Porque é muito comum, ao longo da pesquisa, a gente acabar mudando de ideia ou seguindo caminhos diferentes. Porque o resumo e a introdução, eles dizem muito daquilo que está no texto. Se está no texto uma coisa que eu comecei com uma proposta e terminei com outra, eu não posso, então, já deixar amarradinho do início o meu resumo e introdução. O que eu devo fazer é deixar por último, para que, se eu mudei a proposta da pesquisa, se eu mudei, então, o rumo que eu estava propondo, então não vai afetar nem o meu resumo, nem a minha introdução. Imagina só, você delimitar agora o que é que vai ter no seu trabalho. Você faz o resumo e introdução, deixa bem amarradinho. Aí você fala a metodologia que você vai utilizar, você fala a pesquisa, que vai utilizar livros, artigos, TCCs. Aí você descobre, ao longo da pesquisa, que não tem fonte suficiente. Não tem livro sobre isso, não tem TCC, que é uma pesquisa nova. Descobre que não tem artigo.
Você descobre que não tem pessoas para entrevistar. E agora, como é que fica? Aí você vai ter que reformular então a sua pesquisa, mas deixando a introdução e o resumo por último, você consegue fazê-los de acordo com aquilo que de fato está no texto. Tá? Então deixa aqui por último o resumo de introdução e por fim você faz as referências bibliográficas, lembrando de seguir as normas da ABNT, normas padrão da ABNT. Tá? De todo modo, eu vou disponibilizar esse arquivo. Vou disponibilizar também um modelo de artigo para que você possa ir formulando a sua pesquisa e treinando. E a partir daí você vai desenrolando, tá? Lembrando, não existe fórmula misteriosa, não existe fórmula pronta. Tudo é treino, tudo é paciência, tudo é um processo demorado que nem todo mundo tem essa paciência de sentar, ler, buscar fontes, pesquisar, escrever, apagar, escrever, cortar algumas coisas. Às vezes você pode passar um dia inteiro e fazer um parágrafo. Às vezes você pode passar uma hora e fazer uma lauda. Então depende muito de cada pessoa, depende muito do ritmo. Então não se compare, cada pessoa tem o seu ritmo de produção, de leitura também. É importante você não desanimar. É importante também você não esquecer que cada coisa no seu devido tempo, tá? Mas se você treina, se você estuda, se você lê, você está praticamente no caminho certo. Beleza? Então, desde já, muito obrigado por mais essa aula e agradeço muito o seu comprometimento com esses estudos. Beleza?